Você está no Diário dos Santos, um cantinho de fé onde a vida do santo se torna luz para a nossa própria história. Hoje, à sombra da intercessão de Padre Pio, vamos falar de algo que dói muito na alma, quando pessoas da própria família se afastam de nós sem explicação. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque carrega essa ferida no coração, e Deus quer usar as palavras e o exemplo de Padre Pio para te dar uma resposta que você ainda não encontrou. A verdade mais importante que precisamos colocar logo no começo é esta. Muitas vezes, quando alguém se afasta de você sem que você tenha feito nada de errado, não é rejeição, é proteção. Padre Pio dizia que, quando Deus quer guardar uma alma, ele mesmo começa a mexer nas peças ao redor. E uma das frases atribuídas a ele que mais mexem com o coração é essa ideia profunda. Se uma pessoa sai da sua vida sem motivo aparente, agradeça, porque Deus pode ter ouvido conversas que você não ouviu, percebido intenções que você não percebeu, visto ataques espirituais que você não enxergou. Enquanto você só enxerga a saudade e a dor da distância, Deus vê o conjunto todo, inclusive aquilo que acontecia nos bastidores, longe dos seus olhos. É duro aceitar isso, especialmente quando se trata de pai, mãe, filhos, irmãos, tios, primos, pessoas que caminharam ao seu lado por tantos anos. Você olha e pensa, mas é sangue do meu sangue, como pode se afastar assim? No entanto, aos olhos de Deus, antes mesmo dos laços de sangue, existe o valor da sua alma. Se alguma relação, ainda que familiar, começa a destruir sua paz, sua fé, sua esperança ou o seu relacionamento com Ele, o céu se move. E às vezes o modo de Deus agir é permitindo que duas vidas tomem rumos diferentes, mesmo morando debaixo do mesmo teto por um tempo, mesmo estando na mesma família. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus faria isso? Ele não quer união. Sim, Deus deseja a unidade verdadeira, mas não qualquer tipo de união. Há uniões que são grilhões, há convivências que são como correntes invisíveis prendendo a alma em ambientes de fofoca, ironia, humilhação, crítica constante e inveja velada. Existem casas em que a pessoa volta do trabalho ou da igreja com o coração leve, e bastam poucos minutos de conversa com certos familiares para a alma ficar pesada, o peito apertado, a alegria drenada. Você já sentiu isso? Sai de um encontro com determinada pessoa da família se sentindo menor, culpado, confuso, sem conseguir explicar exatamente o porquê, apenas com a sensação de que sua paz foi roubada. Padre Pio conhecia bem a força invisível dessas influências. Ele alertava que o mal nem sempre chega com cara de inimigo declarado. Muitas vezes ele vem com rosto conhecido, com sorriso aparentemente afetuoso, com frases que soam como cuidado ou preocupação, mas que na verdade semeiam dúvida, desânimo e frieza espiritual. Por trás de uma piada sobre a sua fé, pode haver o desejo inconsciente de apagar o fogo que Deus acendeu em você. Por trás de um comentário irônico, pode haver tristeza por não ter a mesma coragem de mudar de vida que você está tendo. Nem sempre é maldade consciente, mas é real, e fere. Deus vê isso acontecendo quando você não está na sala. Deus escuta aquelas conversas onde seu nome é usado como alvo, onde suas escolhas espirituais são ridicularizadas, onde suas decisões são interpretadas da pior forma. Ele conhece o tom de voz que muda quando você sai do ambiente. Ele escuta os suspiros irônicos, as risadas, os julgamentos. E porque você pertence a Ele, porque você reza, porque você pede proteção, Ele age. Não é que Deus quebre a família, Ele apenas não permite que aquela dinâmica doentia continue tendo poder sobre sua alma. E uma das maneiras de Ele fazer isso é deixando que certas relações se desgastem e se afastem, para que você possa respirar espiritualmente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Aquele parente que antes ligava o tempo todo de repente ficou distante. Aquele familiar que tinha opinião sobre tudo na sua vida parou de mandar mensagens. Aquela pessoa que sempre fazia comentários ácidos começou, de forma misteriosa, a se ausentar. Aos olhos humanos, você pode estar se sentindo rejeitado, descartado, trocado. Mas, à luz da fé, pode ser que Deus esteja dizendo: eu ouvi o que você não ouviu. Eu vi o que você não viu. Eu sei o que isso faria com o seu coração se continuasse. Eu te amo demais para permitir que essa influência continue te ferindo. É claro que isso não significa que devamos cruzar os braços e nunca mais examinar nossas atitudes. Existem situações em que o afastamento é consequência de nossos erros, de palavras duras que dissemos, de atitudes impensadas. A humildade cristã nos pede exame de consciência. Senhor, eu contribuí para esse rompimento? Preciso pedir perdão? Se a resposta for sim, então busque a reconciliação tanto quanto possível. Mas se, mesmo depois de você ter sido justo, respeitoso e sincero, a pessoa ainda assim decidiu se distanciar, não viva na culpa. Aí entra a sabedoria de Padre Pio.
reconhecer que às vezes é Deus quem está fechando portas para que você não volte a ambientes onde a sua alma apanha sem que ninguém veja. E aqui, no Diário dos Santos, nós acreditamos que essas experiências dolorosas não são o fim da história, mas o começo de um caminho mais profundo com Deus. Por isso, se essas palavras estão fazendo eco dentro de você, se de alguma forma você se reconhece nesse cenário, escreva nos comentários o que mais toca o seu coração neste momento, sem expor nomes, apenas colocando diante de Deus a sua dor. Ao fazer isso, você transforma o seu sofrimento em oração e ainda ajuda outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas. E se você sente que esse conteúdo está te ajudando, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal Diário dos Santos. Assim, você continua caminhando conosco, aprendendo com os ensinamentos de Padre Pio e de tantos outros santos que nos ensinam a enxergar a mão de Deus mesmo onde só parece haver perda. Quando começamos a olhar para nossa história com esse olhar de fé que Padre Pio nos ensina, entendemos que nada é tão simples quanto fulano ficou distante porque não gosta mais de mim. Existe um campo invisível onde se travam batalhas que os nossos olhos não veem. Quando ele dizia que Deus ouve conversas que você não ouviu, ele também estava falando de algo mais amplo. Pensamentos, intenções, desejos e resistências espirituais que acontecem dentro do coração das pessoas, muitas vezes sem que elas mesmas tenham plena consciência do que estão alimentando. Você não escuta, mas Deus escuta. Você não percebe, mas Deus percebe. Quantas vezes você já saiu de um encontro familiar completamente exausto, como se tivesse carregado um peso que não era seu? Às vezes ninguém gritou, ninguém xingou, ninguém fez nada objetivamente grave, mas o clima era pesado, as palavras eram cheias de críticas veladas, de pequenas provocações, de ironias que vão diminuindo a sua fé. Isso cansa a alma. E não é normal que uma convivência que deveria trazer descanso se torne uma espécie de campo de batalha emocional e espiritual. Quando isso se torna frequente, é um sinal de que algo está errado naquela dinâmica, não necessariamente em você, mas no ambiente que se formou ao redor das relações. Padre Pio falava muito dessa influência escondida. Ele explicava que o inimigo de Deus é astuto e raramente se apresenta de forma escancarada. Em vez de ataques diretos, ele prefere desgastar a fé aos poucos, pela convivência, pela zombaria, por conselhos aparentemente sensatos que, no fundo, querem afastar você da oração, da confissão, da missa, do terço. Às vezes, o familiar não acorda pensando: vou destruir a fé dessa pessoa. Não é assim. Mas existe um incômodo interior, uma resistência à graça. Quando você começa a mudar de vida, a buscar Deus de verdade, sua luz interior aumenta, e essa luz pode constranger quem ainda não está disposto a sair das sombras. A reação mais comum é tentar apagar ou diminuir aquilo que incomoda. Imagine a cena: você volta da missa ou de uma adoração e quer partilhar com alegria o que viveu. Em vez de acolhimento, recebe um sorriso irônico, um comentário como: nossa, agora virou santo. Ou toma cuidado, fanatismo não é de Deus, ou até e adianta rezar tanto assim. Essas frases parecem pequenas, mas têm um peso enorme. São como agulhas espirituais que furam o entusiasmo. Você começa forte, convicto, mas, depois de ouvir isso repetidas vezes, o coração vai cansando. É exatamente aí que o inimigo trabalha, desgastando, enfraquecendo, empurrando você para a desistência. Padre Pio via com clareza esse tipo de batalha. Ele mesmo enfrentou incompreensão e críticas dentro do próprio ambiente religioso, entre aqueles que, em tese, deveriam apoiá-lo. Foi acusado, foi vigiado, teve restrições impostas, e ainda assim permaneceu fiel, porque sabia que a paz interior não depende da aprovação humana, mas da certeza de estar fazendo a vontade de Deus. E é essa paz que Deus quer gerar no seu coração, mesmo quando alguns familiares não compreendem, não apoiam ou até atrapalham o seu caminho espiritual. Há uma história muito parecida com tantas que você talvez já tenha visto de perto. Uma mulher começa a rezar o terço todos os dias, cheia de esperança. No início, ela suporta as críticas, as piadas dentro de casa, os comentários maldosos que tentam ridicularizar sua devoção. Mas, com o passar do tempo, a dor se acumula. Em vez de apoio, ela encontra desprezo. Em vez de encorajamento, encontra dúvida. E num determinado momento, cansada, ela começa a ceder, a rezar menos, a pensar: talvez eu esteja exagerando mesmo. O que é isso? É exatamente essa guerra silenciosa, essa tentativa do inimigo de usar a voz de quem está perto para apagar a chama da fé. Mas Deus não abandona seus filhos. Quando o coração dessa mulher está por um fio, o céu intervém de alguma forma. Um sonho, uma palavra na missa, um trecho de homilia, um vídeo como este, algo que desperta de novo a consciência espiritual. No caso que muitos contam, a própria figura de Padre Pio aparece num sonho, dizendo algo como:
nem todos os que vivem sob o mesmo teto desejam a mesma luz. Essa frase é dura, mas libertadora. Ela faz a pessoa entender que não é pessoal, não é sobre ela ser errada, é sobre o fato de que alguns corações ainda resistem à luz de Deus e reagem com hostilidade a quem deseja se aproximar dessa luz. A partir desse despertar, aquela pessoa retoma a oração, mas com uma nova postura interior. Em vez de pedir que tudo volte a ser exatamente como antes, ela passa a pedir: Senhor, faz a tua vontade. Afasta de mim o que me afasta de ti. Aproxima de mim quem me aproxima do teu coração. E, aos poucos, começa a perceber movimentos estranhos. Quem antes estava sempre por perto, às vezes criticando, controlando, limitando, começa a aparecer menos, a se distanciar, a procurar outros ambientes. Humanamente, dói. Mas espiritualmente, é como se Deus estivesse limpando o terreno, cortando ervas daninhas, abrindo espaço para que aquela alma respire e cresça. É aí que entra a imagem que Padre Pio tanto gostava, a da poda feita pelo agricultor. Pense na videira. Um bom agricultor não hesita em cortar os galhos que não dão fruto e aqueles que adoeceram a planta. À primeira vista, parece destruição, parece perda. A árvore fica menor, mais vazia, cheia de cortes. Mas, na verdade, é um gesto de amor e de sabedoria. Sem essa poda, a planta não teria força para produzir cachos novos. Em pouco tempo, a doença se espalharia, o peso dos ramos secos quebraria toda a estrutura, e o fruto seria perdido. Deus faz algo semelhante na nossa árvore genealógica e nas nossas relações. Ele vê quais galhos estão sugando sua energia espiritual, quais convivências estão drenando sua esperança, quais conversas estão se tornando fontes contínuas de mágoa, medo e culpa. Então, com a delicadeza e a firmeza de um jardineiro perfeito, ele começa a podar. Às vezes é uma discussão aparentemente banal que cria um distanciamento. Às vezes é uma mudança de cidade, um novo trabalho, uma doença, uma rotina diferente. Outras vezes, é apenas um esfriamento misterioso, um silêncio que se alonga, uma ausência que se torna constante. Aos olhos da fé, nada disso é aleatório. Claro que, como seres humanos, nossa primeira reação costuma ser tentar segurar aquilo que está indo embora. Ligamos mais, mandamos mais mensagens, insistimos em encontros, fazemos de tudo para manter aquilo que, na prática, talvez Deus já esteja pedindo para colocar nas mãos dele. Padre Pio nos convida a um caminho diferente. Em vez de lutar contra cada afastamento, perguntar em oração: Senhor, essa distância é permissão tua? Se for, dá-me a graça de aceitar. Se não for, mostra-me com clareza o que devo fazer. Essa atitude muda tudo, porque tira você do desespero e coloca você numa postura de confiança. E se, ouvindo tudo isso, você sente que Deus está falando com você, que essa experiência de afastamento dentro da família não é apenas um acaso, mas pode ser sim um movimento de proteção divina, abra um espaço nos comentários para contar, com simplicidade, como você tem vivido isso. Às vezes uma frase sua, um testemunho breve, pode ser exatamente o consolo que outra pessoa está pedindo em silêncio. E se alguém veio à sua mente enquanto você ouvia estas palavras, um amigo, um parente, alguém que sofre com conflitos familiares, envie este vídeo para essa pessoa. Você pode ser a ponte que leva a luz a um coração que está se sentindo completamente sozinho nessa situação. Quando a gente começa a entender que Deus às vezes nos protege através da distância, uma pergunta logo aparece no coração: mas como conciliar isso com o mandamento do amor? Eu não deveria insistir, suportar, aguentar tudo. E aqui entra um ponto muito delicado, que Padre Pio enxergava com uma lucidez impressionante. Amar não é se deixar destruir. Amar não é permitir que a fé seja esmagada pouco a pouco por um ambiente que zomba de tudo o que é sagrado. Amar não é aceitar que a própria alma seja sufocada em nome de uma convivência que só existe por aparência. O amor cristão é misericordioso, mas também é verdadeiro. Ele não se alimenta de máscaras. Padre Pio via isso todos os dias no confessionário. Ele via pessoas que chegavam carregando culpas que não eram realmente delas, pesos que tinham sido colocados sobre seus ombros por palavras duras, ironias constantes, chantagens emocionais. Quantas vezes ele ouviu penitentes dizendo: eu queria rezar mais, mas em casa zombam de mim. Eu queria mudar, mas a minha família faz de tudo para me lembrar de quem eu fui, como se eu não pudesse ser diferente. Esse tipo de clima não é neutro, é um campo de batalha espiritual. Quando você decide seguir um caminho mais profundo com Deus, a reação de alguns ao seu redor revela muito mais sobre o que se passa dentro deles do que sobre você. É por isso que, muitas vezes, a hostilidade começa justamente quando sua vida espiritual floresce. Enquanto você estava morno, ninguém se incomodava. Mas basta você participar da missa com mais frequência,
começar a rezar o terço, buscar confessionário com sinceridade, para que surjam piadas, apelidos, comentários cruéis. Virou fanático, só fala de igreja, antes era mais legal. Por trás dessas frases, há um incômodo com a luz que você carrega. Não porque você seja perfeito, mas porque a graça de Deus em você expõe aquilo que o outro ainda não está disposto a entregar. E, como é mais fácil atacar do que mudar, a reação natural é tentar apagar a luz. Padre Pio não romantizava esse tipo de situação. Ele não dizia, finja que não dói, engula tudo, sorria como se nada estivesse acontecendo. Ao contrário, ele reconhecia o sofrimento profundo que isso causa, especialmente quando vem de pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos. E, ainda assim, ensinava, não abandone sua fé para agradar ninguém. Não troque a voz de Deus pela opinião de quem não compreende o que ele está fazendo em você. Quando alguém, movido por inveja, medo ou incompreensão, tenta ridicularizar o caminho espiritual que você está trilhando, não é a última palavra. A última palavra é sempre de Deus. Pense na história de tantas pessoas que, como aquela Maria que tantas vezes aparece nas nossas comunidades, viviam uma fé superficial até o dia em que tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. A partir desse encontro, tudo começou a mudar. Deixaram alguns hábitos, passaram a escolher melhor as amizades, começaram a frequentar mais a igreja. A alma foi se tornando mais sensível, mais aberta à graça. E, exatamente por isso, as piadas e críticas aumentaram dentro de casa. O que antes era tolerado, de repente passou a incomodar. Você não era assim, está estranha, antes você se divertia mais, isso tudo é exagero. No começo, a pessoa sofre calada, tenta conciliar, tenta agradar a todos. Mas chega uma hora em que percebe, se continuar cedendo, vai trair ao Senhor que a chamou. É nesse momento que a sabedoria de Padre Pio faz toda a diferença. Ele diria, ofereça essa dor a Deus e continue firme. Não devolva agressão com agressão, nem ironia com ironia. Não precisa gritar, não precisa provar nada. Continue rezando. Continue indo à missa. Continue buscando a confissão. Se for preciso, permaneça em silêncio em algumas discussões, mas não abandone aquilo que o Espírito Santo começou em você. E se, pouco a pouco, aqueles que mais atacavam começarem a se afastar, não veja isso apenas como perda. Veja também como uma forma de proteção. Talvez Deus esteja permitindo que esse distanciamento aconteça justamente para que a chama da sua fé não seja apagada. Ao mesmo tempo, Padre Pio nunca pregou o ódio ou o desprezo. Ele não dizia para você riscar essas pessoas do coração. Ao contrário, ele insistia no perdão e na intercessão. Uma das coisas que ele mais repetia é que devemos oferecer a Deus todos aqueles que nos feriram. Isso parece pouco, mas é imenso. Quando você reza por quem te machucou, quando você diz com sinceridade, Senhor, eu te entrego essa pessoa, eu te entrego o que ela me fez, cuida de mim e cuida dela também, algo sobrenatural acontece. Você rompe a corrente do ressentimento. Em vez de ficar alimentando conversas amargas, lembrando cada frase, cada gesto, você começa a transformar tudo em oferta. É assim que a alma vai se curando. Não é negando a dor, nem fingindo que foi nada, mas levando essa dor para o único lugar onde ela pode ser transformada, o coração de Deus. Padre Pio vivia isso na pele. Ele foi acusado falsamente, foi investigado, foi proibido de celebrar publicamente por um tempo. Muitos que deveriam defendê-lo se calaram. Mesmo assim, ele não passava os dias falando mal de quem o perseguia. Ele oferecia, rezava, suportava. E, no tempo de Deus, a verdade apareceu. Os que o acusavam foram se afastando, e a santidade dele se tornou ainda mais clara. Não porque ele venceu uma discussão, mas porque permaneceu fiel. Talvez você nunca venha a ver um pedido de perdão vindo daquela pessoa da família que te feriu. Talvez nunca ouça um eu errei com você. Mas, ainda assim, Deus pode fazer uma obra maravilhosa no seu coração se você decidir não alimentar o ódio. Quando a lembrança do que foi dito ou feito voltar à mente, em vez de repetir mentalmente a cena, repita uma oração simples. Jesus, eu te ofereço essa dor. Cuida de mim e dessa pessoa. Pouco a pouco, a ferida vai passando de aberta a cicatriz. E cicatriz não é amnésia, é memória curada. Você lembra, mas já não sangra mais. E, se você sente que precisa de ajuda para viver esse perdão na prática, use o espaço dos comentários para colocar, de forma discreta, as situações pelas quais quer rezar. Não precisa expor ninguém, mas você pode escrever, por exemplo, entrego a Deus os conflitos com a minha família ou peço força para perdoar quem se afastou de mim.
Aqui no Diário dos Santos, muitas pessoas passam pelas mesmas lutas, e ler que alguém mais está vivendo algo semelhante consola muito. E aproveita também para conferir se você já está inscrito aqui no canal. Muita gente acompanha os vídeos, sente-se tocada, mas ainda não clicou em inscrever-se e nem ativou o sininho. Faz isso agora, assim você não perde as próximas mensagens sobre Padre Pio e outros santos que podem fortalecer sua fé justamente nos dias em que a batalha dentro da própria família parecer mais difícil. Quando começamos a aceitar que certos afastamentos podem ser instrumentos da providência de Deus, nasce outra pergunta no coração: o que eu faço, então, na prática? Como me comportar quando percebo que Deus está permitindo que alguém da minha família se afaste de mim? Padre Pio dava orientações muito concretas para situações assim. A primeira delas é: não lutar contra tudo de maneira desesperada. Ele sabia que o nosso impulso humano é tentar segurar aquilo que está escapando, insistir em conversas, forçar encontros, mandar mensagens atrás de mensagens, como se o mundo fosse acabar se aquela relação não voltasse a ser como antes. Mas ele alertava: quando a paz interior desaparece, é porque algo ou alguém está tomando o lugar que pertence somente a Deus dentro de você. E paz é um sinal muito sério na vida espiritual. Vale a pena fazer-se uma pergunta simples, mas reveladora: quando eu estou perto dessa pessoa, eu tenho paz ou eu perco a paz? Não se trata de querer uma relação perfeita, sem diferenças, mas de perceber se a consequência da convivência é sempre culpa, medo, confusão, sensação de que Deus está longe. Se cada encontro termina com você se sentindo esmagado, diminuído, exausto emocionalmente, talvez essa pessoa esteja ocupando um espaço que deveria ser de Deus no seu coração. E é justamente aí que entra o pedido que o Senhor faz: aprender a deixar ir. Não é abandonar o amor, mas purificar o modo de amar. Às vezes, o amor verdadeiro se expressa melhor na oração do que na convivência forçada. Padre Pio ensinava que, quando o coração se apega demais a alguém, mesmo um familiar, a ponto de perder a paz, esse apego precisa ser transformado em intercessão. Toda vez que você sentir vontade de ligar para aquela pessoa apenas por ansiedade, sem um motivo real, experimente virar-se primeiro para Deus e dizer: Jesus, cuida dela por mim. Toda vez que der vontade de mandar uma mensagem impulsiva, pare por um instante e reze uma Ave Maria em silêncio, oferecendo aquela saudade como oração. Isso não significa que você nunca mais falará com essa pessoa, mas que a relação está sendo colocada na ordem certa. Primeiro Deus, depois os afetos humanos. Quando fazemos isso, o coração vai ficando mais livre, menos dependente, menos escravo das reações dos outros. Outro ponto que Padre Pio sublinhava era o cuidado com a língua. Depois que alguém se afasta, a tentação é contar para todo mundo, repetir a história 1000 vezes, detalhar cada palavra que foi dita, cada injustiça sofrida. Isso parece aliviar, mas, na verdade, prolonga e multiplica o sofrimento. Ele aconselhava: se você precisa falar, fale com Deus; se precisa desabafar, procure o confessionário ou uma direção espiritual séria. Usar a dor como combustível para fofoca só fortalece o ressentimento e abre brechas para mais ataques espirituais. Quando você decide não espalhar a fraqueza do outro, mas entregá-la ao Senhor, algo muda interiormente. Você sai do lugar de vítima e entra no lugar de filho ou filha que confia. Padre Pio também recomendava o uso dos remédios simples da Igreja, que muitos hoje desprezam: a água benta, o crucifixo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele sabia que não são objetos mágicos, mas sinais concretos da graça. Se na sua casa o ambiente é pesado, se há discussões constantes, se pequenas provocações se transformam sempre em grandes tempestades, comece a convidar Jesus para dentro desse espaço de forma mais clara. Tenha um crucifixo visível na entrada ou em um lugar central. O crucifixo lembra que ali é um território alcançado pela cruz de Cristo, um lugar onde a última palavra pertence ao amor de Deus, não ao ódio, nem à divisão. A água benta, usada com fé, é um grande auxílio. Borrifar discretamente os cômodos enquanto reza uma breve oração: Senhor Jesus, purifica este lar com a tua presença. Não é superstição, é um ato de fé no poder de Deus que age também através dos sinais da Igreja. Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus num canto especial da casa, diante da qual você reza diariamente pela sua família, é como uma pequena chama acesa em meio à noite. Padre Pio tinha uma devoção enorme ao Sagrado Coração e via nele um refúgio seguro para as famílias feridas. Você pode, todos os dias, consagrar seus parentes a esse coração, incluindo também aqueles que se afastaram, dizendo: Jesus, manso e humilde de coração, reina na minha família. E há ainda um gesto silencioso, muito precioso, que ele recomendaria se estivesse ao seu lado agora.
Sempre que você for atacado por uma palavra injusta, por uma crítica maldosa, por uma provocação dentro de casa, em vez de responder na mesma moeda, faça uma oração rápida dentro da alma. Jesus, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Isso interrompe uma corrente de negatividade que, de outra forma, iria crescendo. No momento exato em que você devolve ofensa com oração, o céu se alegra. É como se você dissesse a Deus: não quero ser canal de mais dor, quero ser canal de bênção. Padre Pio dizia que a alma que perdoa e oferece sua dor a Deus vence batalhas espirituais que os anjos celebram. É algo grande demais para ser medido só com parâmetros humanos. Se você tem sentido que essa mensagem descreve a sua vida, talvez seja o momento de escolher um pequeno passo concreto. Pode ser colocar um crucifixo em um lugar de destaque, começar a usar água benta em casa, consagrar sua família diariamente ao Sagrado Coração de Jesus ou simplesmente decidir que, a partir de hoje, não vai mais alimentar conversas de reclamação sobre quem se afastou. Se quiser, escreva nos comentários uma breve oração pela sua família, com suas próprias palavras, pedindo a Deus paz e proteção. Isso também é um gesto de fé, e muitas pessoas podem ser fortalecidas ao ler o clamor de outros irmãos. E, se sentir que este conteúdo tem te ajudado, guarda este vídeo em uma playlist de oração ou de espiritualidade para poder voltar a ele nos dias mais difíceis, e compartilhe com alguém da sua família que esteja precisando de consolo silencioso, mesmo que vocês não conversem muito sobre isso. Há um ponto em que toda essa reflexão nos leva inevitavelmente, o momento de soltar de verdade. Até aqui, vimos com Padre Pio que Deus vê o que a gente não vê, ouve o que a gente não ouve e, por amor, às vezes permite afastamentos que a nossa razão não entende. Mas, na prática, muitos de nós continuamos agarrados interiormente a relações que já se tornaram como um brinquedo quebrado nas mãos de uma criança. A criança se corta, a ponta afiada fere, o sangue aparece, e mesmo assim ela diz: não solto, eu amo esse brinquedo. Quantas vezes não fazemos exatamente isso com certos laços familiares? Eles já estão partindo nosso coração, machucando a nossa alma, tirando a nossa paz, e ainda assim a gente insiste: mas é família, eu não posso largar, eu não posso aceitar essa distância. E Deus, como um pai paciente, repete: filho, filha, me entrega isso. Está te machucando e eu tenho algo melhor para te dar. Padre Pio entendia muito bem esse drama interior. Ele sabia que não se trata de desistir da família ou de virar as costas com frieza, mas de mudar o lugar em que colocamos aquelas pessoas dentro do nosso coração. Quando um laço humano começa a ocupar o centro que só pertence a Deus, a alma fica cativa. Você percebe isso quando pensa mais no que tal pessoa vai achar do que no que Deus está pedindo, quando deixa de obedecer à voz da consciência para evitar desagradar alguém, quando continua alimentando uma convivência que te leva para longe da oração, da confissão, da missa, do evangelho. É aí que o apego vira prisão. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a pedir: confia em mim, não te peço que pare de amar, mas que me coloque em primeiro lugar, mesmo que isso signifique aceitar por um tempo a distância. Soltar, aos olhos de Deus, não é abandono nem indiferença. É um ato de fé. É dizer: Senhor, eu não dou conta de consertar essa relação, não consigo mudar o coração dessa pessoa, não sei como curar essa história, então eu coloco tudo nas tuas mãos. Se for da tua vontade, aproxima de novo no teu tempo. Se não for, dá-me força para amar a distância e seguir o caminho que o Senhor traçou para mim. Padre Pio insistia que, muitas vezes, o maior gesto de amor é justamente deixar Deus ser Deus na vida do outro, sem querer controlar, forçar, manipular, arrancar demonstrações que a pessoa não está pronta para dar. Ele dizia, em outras palavras: não corra atrás de todo mundo, reze por todos, o que for verdadeiramente seu em Deus encontrará o caminho de volta até você. Uma forma concreta de viver isso é transformar o sofrimento em oferta, como o próprio Padre Pio fazia. Quando a dor aperta, quando a saudade sufoca, quando a lembrança de uma conversa dura volta à mente, é hora de rezar mais uma vez. Você pode repetir, com suas palavras: Pai eterno, eu te apresento a dor que sinto pelos familiares que se afastaram de mim. Eu não quero carregar ódio, não quero alimentar rancor. Eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Cura as feridas que elas deixaram no meu coração e também as feridas que eu possa ter causado sem perceber. Que nenhuma amargura me separe de ti. Que eu seja livre para te amar com todo o meu ser. Não é uma fórmula mágica, é um caminho. À medida que você repete essa oferta, dia após dia, algo muda silenciosamente dentro de você. A lembrança continua existindo, mas a ferida vai deixando de sangrar do mesmo jeito. A paz começa a aparecer em lugares onde antes só havia agitação. Essa paz é um dos sinais mais claros da ação de Deus, e Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém.
Ele passou por perseguições terríveis, foi acusado injustamente, experimentou solidão profunda. Humanamente, teria todos os motivos para se revoltar. Mas o que impressionava quem convivia com ele era a serenidade que ele conservava no meio da tempestade. Não era uma paz artificial, de quem finge que não sente nada, mas a paz de quem sabe que não está sozinho, de quem aprendeu a se apoiar mais em Deus do que nas reações das pessoas. Essa mesma paz Deus quer gerar no seu coração, mesmo que certos laços familiares nunca voltem a ser como antes. E, se um dia alguns desses parentes retornarem, batendo a porta da sua vida, a maturidade espiritual que você tiver alcançado vai permitir acolhê-los com misericórdia, não com cobranças, com ternura, não com lista de acusações. Padre Pio nos inspiraria a fazer exatamente isso. Se um dia aquele que se afastou voltar, que encontre em você não um tribunal, mas um coração mais parecido com o coração de Jesus. Não quer dizer que você vai fingir que nada aconteceu, nem que precise voltar à mesma dinâmica de antes, mas que não permitirá que o passado seja uma prisão eterna. Você pode colocar limites saudáveis, pode proteger sua paz, pode, inclusive, manter certa distância se for necessário, e ao mesmo tempo desejar sinceramente o bem da pessoa, rezar por ela, perdoar, abençoar interiormente. Esse é o milagre do Evangelho vivido de verdade. Deus não apaga a memória, mas cura, transforma, dá um sentido novo àquilo que parecia apenas injustiça. No fim, toda essa mensagem que meditamos à luz de Padre Pio se resume numa certeza: você não está sozinho na dor dos afastamentos familiares. O céu não fica indiferente quando você chora por alguém que se distanciou. Deus não cruza os braços quando vê que a sua alma está sendo ferida em ambientes onde deveria encontrar amor. Ele enxerga conversas que você nunca ouviu, conhece intenções que você não conseguiu ler, identifica armadilhas espirituais que passariam completamente despercebidas para você. E, por amor, ele intervém. Às vezes, essa intervenção vem em forma de aproximação, reconciliação e cura. Outras vezes, vem em forma de poda, de silêncio, de distância. Em todos os casos, a mão que age é a mesma, a mão do Pai que sabe o que faz. Ao olhar para a vida de Padre Pio, vemos alguém que foi incompreendido, perseguido e até isolado, mas que, em tudo, deixou Deus conduzir. Ele não construiu sua santidade tentando controlar o coração dos outros, mas oferecendo tudo: dores, incompreensões, abandonos, calúnias. No final, as feridas que o machucaram se tornaram fonte de graça para muitos. De maneira misteriosa, algo parecido acontece também conosco. A dor que você sente hoje pode ser o terreno onde Deus vai plantar uma confiança nova, uma intimidade profunda com Ele, uma liberdade interior que você nunca experimentou. O afastamento que hoje parece maldição, amanhã poderá ser reconhecido como proteção. O que hoje é só lágrima, amanhã pode ser testemunho. Por isso, aqui no Diário dos Santos, eu te convido a fazer um último gesto nesta oração em comum. Se você puder, no silêncio do seu coração, diga agora: Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Ti. Eu consagro a Ti a minha família, aqueles que estão perto e aqueles que se afastaram. Cura o que precisa ser curado, afasta o que precisa ser afastado, aproxima o que for da Tua vontade. Que eu nunca coloque ninguém acima de Ti. Que eu saiba amar sem me perder, perdoar sem me anular, esperar sem desesperar. Que Nossa Senhora me cubra com seu manto e que Padre Pio interceda por mim e pelos meus. Amém. E, se você quiser tornar essa entrega ainda mais concreta, escreva nos comentários uma pequena frase de fé, algo simples como eu confio em Deus pela minha família ou o primeiro nome daqueles por quem você deseja rezar. Isso ajuda a selar no coração aquilo que Deus começou a fazer enquanto você ouvia essa mensagem. Se esta palavra tocou a sua alma de algum jeito, não guarde só para você. Pode ser que alguém que você conhece esteja vivendo um afastamento familiar doloroso, achando que é apenas rejeição, quando na verdade pode ser também proteção e caminho de cura. Envie este vídeo para essa pessoa, compartilhe nos grupos em que você participa e, se ainda não fez isso, permaneça caminhando conosco aqui no Diário dos Santos. Acompanhe os próximos conteúdos, volte a esta mensagem quando a saudade apertar, deixe seu comentário contando qual parte mais falou com você e, se sentir no coração, una-se a nós curvando a cabeça por um instante e pedindo: Padre Pio, não me deixe desanimar. Me ajude a confiar em Deus mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo.